Quanto mais a vida passa, mais percebo que sem Deus não dá pra viver. Não dá pra viver. A paz do Senhor, amém? Que essa terça-feira, que possa ser uma terça-feira abençoada, né? Que essa tarde, né, possa ser uma tarde de bênção, de vitória, né, de graça na sua vida, amém? Como eu digo todos os dias, né, quando eu venho aqui pregar, e todas as manhãs quando eu levanto, eu falo para mim assim, as misericórdias do Senhor se renovaram na minha vida nesse dia de hoje. E é verdade, né? Se estamos vivos, se estamos bem, né, se estamos aqui nessa terra, é porque as misericórdias do Senhor foram renovadas na nossa vida, amém? Hoje, né, nós vamos ter então o ensinamento da palavra, né? Lembrando que essa mudança de quadro, o Senhor que colocou no meu coração, né, para mim, porque eu fazia só pregação da palavra e eu fazia uma vez por semana, e o Senhor colocou no meu coração, né, para mim estar fazendo também ensinamento. Então, um dia da semana eu faço ensinamento, o outro dia eu faço a pregação. E hoje eu quero vir falar disso para vocês, né? A diferença que existe entre a pregação da palavra do Senhor e o ensinamento da palavra do Senhor, né? O quanto é importante, né? As duas coisas são importantes, né? A pregação e o ensinamento são duas coisas conjuntas, tem que ser duas coisas trabalhadas juntas, trabalhadas ao mesmo tempo, né? Para que tudo sobre Jesus, tudo sobre o Evangelho seja feito de maneira coerente, maneira correta, maneira certa, de acordo com a Bíblia. Amém? Então, é lógico que eu tenho aqui, né, comigo um rascunho, né, algumas coisas em que eu anoto aqui para ficar mais fácil, para me estar lembrando, para me poder não esquecer nada de falar, para me falar tudo para os irmãos, amém? Quero já pedir também de antemão para que todos que estão vendo esse vídeo, que às vezes não seja inscrito no meu canal, tem aí um botãozinho vermelho, tá? Escrito inscrever-se. Inscreve aí, né? Eu acho que não vai te prejudicar em nada você ajudando a inscrever, e a palavra do Senhor vai estar sendo divulgada. A palavra do Senhor vai ser ensinada, né? E você vai estar colaborando para isso, né? Você vai estar ajudando a palavra do Senhor a ser compartilhada. Então eu peço para os irmãos que quem não for inscrito se inscreva e que me ajudem nos compartilhamentos. Amém? Então, o título hoje do ensinamento então vai ser o que? A diferença entre pregação e ensino da palavra do Senhor. Para começar, eu vou estar lendo aqui em Mateus, capítulo 28 e o versículo 19 e 20. Eu gosto sempre de estar pegando a palavra do Senhor como referência, né? Porque a palavra do Senhor, afinal, nós estamos aqui ensinando a Bíblia, ensinando a palavra do Senhor. Então, a palavra do Senhor sempre tem que ser mencionada. Então, vamos lá, para Mateus 28... Vamos lá. Versículo 19, que diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Isso daqui é uma palavra tremenda. Isso daqui, essa parte aqui de Mateus já mata toda a charada, né? Já mata tudo, já fala aqui da importância, aqui já fala, né, da pregação e do ensinamento. E o que acontece às vezes em muitas igrejas, muitos missionários a gente vê hoje em dia? Eles pregando, né, acerca da palavra, eles pregam,
né? Mas não ensinam. Então eles ficam só com esse início aqui, ó, do versículo. Eles falam assim, ó, ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles leem apenas esse versículo e não sei porquê, às vezes não menciona o 20. Muito deles, não estou falando que são todos, né? Estou falando que há alguns que eu já vi, né? Já ouvi, às vezes, algum testemunho falar alguma coisa, algum missionário, sempre fala, vai ir de pregar a palavra, mas não é só ir de pregar a palavra, ir de pregar a palavra e depois ensinar a palavra, né? Tem também muitos mitos por aí de pessoas que falam assim, geralmente pessoas que assim, que ensinam muita palavra, pessoas que são muito cultas em relação à palavra de Deus, são pessoas menos espirituais, pelo contrário. São pessoas mais espirituais, são pessoas que enxergam além, são pessoas que não são deixadas levar pela emoção. É diferente, amém? Vocês vão entender agora aqui com o ensinamento. Por isso que é importante ter o ensinamento, né? Então é o seguinte, nós vamos começar então com a diferença entre pregação e o ensinamento. A pregação, irmãos, é para ganho de almas, é para a gente ganhar almas, certo? E o ensinamento é para a gente firmar essas almas na rocha. Por que muitas pessoas, às vezes, quando saem das igrejas, se desviam da igreja, elas começam, não estou falando todas, mas a grande maioria, elas pegam e voltam naquele passado delas, tudo que elas faziam antigamente, né, que eram pecaminoso, apesar que tudo que a gente faz, né, gente, a gente peca constantemente, a gente está pecando sempre, nós somos pecadores, vamos ser até a gente morrer, né? Mas eu falo assim, aquela velha pessoa que nós éramos, muito piores quando a gente não aceitou a Jesus, e não é só aceitar Jesus, a gente tem que aceitar Jesus, a gente tem que ouvir a pregação, né? E a gente tem que ser ensinado, porque essas pessoas que são levadas aí, as pessoas que às vezes saem da igreja, por que elas se desviam? Porque elas não teve o verdadeiro ensinamento. Porque se elas tivessem tido o ensinamento da palavra do Senhor nas igrejas, elas não estavam no estado que elas se encontram hoje, né? Então, assim, é lógico que tem casos e casos, tem pessoas que são muito estudiosos e hoje estão desviados. Isso pode acontecer. Mas a grande maioria que estão dispersos aí, as ovelhas que estão dispersas aí, é porque não tiveram o verdadeiro ensinamento nas igrejas. E isso é obrigação do pastor da igreja. Não é obrigação, assim, de membros da igreja, não é obrigação de diácono, de presbítero. A Bíblia diz, né? A obrigação é do pastor. O pastor da igreja, ele tem que ensinar as suas ovelhas, né? Esse cargo tem que ficar encarregado pelo pastor. E, assim, de preferência, né, irmãos? Eu sei que não acontece, na maioria das igrejas não é o próprio pastor que dá os ensinamentos, mas teria que ser, certo? E esse ganho de almas, né, que eu estava falando, a pregação, quando a gente vai fazer a pregação, como que tem que ser a pregação? A pregação tem que ser cristocêntrica. A pregação ela tem que ser voltada para ganhar almas. Pregar o verdadeiro evangelho. O que é o verdadeiro evangelho? Pregar o Senhor como o único e suficiente salvador das nossas vidas. É arrependimento de pecado. É isso que tem que ser pregado. Não é você pregar vitória, pregar que você vai ganhar casa, pregar que você vai ganhar um carro, você vem para a igreja. Gente, não é isso. As igrejas estão totalmente desfocadas hoje em dia. Eu não estou falando, quando eu falo aqui, gente, são, assim, infelizmente, a grande maioria das igrejas, principalmente as igrejas pentecostais e as neopentecostais, é as piores, que acontece mais, tá? As igrejas geralmente batista, presbiteriana, a gente não vê muito acontecer isso, né? A gente vê mais, infelizmente, com as igrejas pentecostais e as neopentecostais. Então, quando vai se pregar, tem que pregar uma palavra de Cristo, uma palavra de salvação, palavra de arrependimento de pecados. Amém? Assim como pregava lá João Batista. Naquela época, quando ele veio preparar antes, né? Veio preparar o terreno antes de Jesus chegar, né? Então, tem que ser esse tipo de pregação. Ensinamento, o que acontece? Vamos supor, você está
na igreja, porque fala assim, ó, eu queria até falar assim, ó, quanto que eu vou pregar e quando que eu vou ensinar, né? Tem diferença. Você vai pregar, se você tá lá na igreja, todos ali já são cristãos, todos conhecem a palavra, todos são evangélicos. Qual que seria o certo das igrejas fazer? Não é ficar pregando vitória, ficar pregando isso não. É o quê? É fazer ensinamento, é ensinar o seu povo, é ensinar a igreja. Por quê? Porque ali todo mundo já pregou, todo mundo já aceitou Jesus, todo mundo já conhece Cristo, então tem que agora o quê? Aprender acerca da palavra, ensinar as doutrinas, né? Tem que ensinar agora a Bíblia, para as pessoas aprenderem, para elas não ser levadas por qualquer vento aí de doutrina. Porque é tanta coisa, né, gente? Aí a gente sabe que é chicote ungido, é copo com água ungida, é copo com água benzido, né? Ungido, que é a mesma coisa, né? Então, tem que tomar cuidado. E quando que a gente vai fazer uma pregação? A gente vai fazer uma pregação se você está num lugar, por exemplo, ali na igreja mesmo, em que tem pessoas que são do mundo, pessoas que não conhecem o verdadeiro evangelho, aí você prega, né? Porque você tem que ganhar aquela alma primeiro. O certo é você ganhar a alma e depois ensinar aquela alma, né? Para ela não se perder, certo? Porque acontece muito. Às vezes eu já vi igrejas, por exemplo, que acontece? Que já me falaram isso, que a pessoa foi na igreja, chegou lá, a pessoa começou só a falar de dízimo. Dízimo é uma palavra de ensinamento, né? Você não pode chegar lá, por exemplo, pessoa que está lá cristão, nunca ouviu acerca do evangelho, não conhece nada da Bíblia direito, está indo lá, está indo fazer uma visita, você vai pregar sobre dízimo? Dízimo é ensinamento, a palavra. Isso aí é uma palavra para ser pregado num culto de estudo, né? Que hoje em dia a gente quase não vê nas igrejas, né? Culto de estudo. Mas é um culto que teria ser assim, só entre as pessoas, os membros da igreja, pessoas que estão ali acostumadas com a igreja, que já é evangélico. Se tem uma visita, você vai pregar sobre dízimo? Não pode, isso não pode acontecer. Por quê? Porque a pessoa já falou para mim, eu não volto na igreja mais, porque a pessoa chegou lá e só ficou falando de dinheiro. Então isso fica aquele misticismo, sabe? Aí as pessoas já não querem mais ir na igreja, já começam a falar mal do evangelho, já começam a falar mal, não é só da igreja, já começa a falar mal de Cristo também, não é de Cristo, né? Já começa a falar mal do evangelho, já começa a propagar coisa que não deve. Então tem que ter sabedoria, né? Por isso que tem a pregação e tem o ensinamento. O próprio Jesus aqui em Mateus aqui foi falado, né? No capítulo 28, versículo 19, ele fala, ide pregar no evangelho. Mas no versículo 20 ele fala, ensinando-os. É para ensinar depois, né? Outra coisa também que a gente vê muito acontecer, teve um certo pregador, não quero falar nome, tá? Um certo pregador de renome aí, que eu tenho certeza que muita gente já ouviu falar essa passagem, que a hora que eu citar aqui vai lembrar, né, dessa passagem, às vezes vai até lembrar do pregador, mas eu não quero citar o nome dele, porque não vem ao caso eu citar, né? Mas ele pegou e falou o quê? Ele pegou e falou assim, que Jesus tinha uma casa na praia, né? Que Jesus era marceneiro, que Jesus desde os 12 anos Jesus era realmente marceneiro, isso ele foi mesmo, entendeu? Ele fazia mesmo as coisas ali, ele era marceneiro, mas falou o quê? Que Jesus desde os 12 anos estava juntando dinheiro e foi juntando, quando ele chegou na fase adulta dele, ele comprou uma casa na praia. Por quê? Porque a pessoa leu um versículo, que eu vou ver se eu deixo esse versículo na descrição desse vídeo, tá? Eu não lembro o versículo, o capítulo e o versículo que a pessoa leu, que esse pastor leu. E aí esse versículo estava falando, parece que Jesus estava saindo de casa e depois ele estava de frente ao mar. Aí isso já deu uma ideia para esse pastor achar que Jesus tinha uma casa na praia. Então são o quê? São coisas que a pessoa também não sabe, não teve ensinamento direito. A pessoa é acostumada só com pregação, com manto, com mistério, né? E fica essas igrejas muito calorosas são acostumadas o quê? De interpretar, pegar um versículo ou dois isolado e começar a interpretar a Bíblia da maneira que quer. E a Bíblia não é interpretada da maneira que você quer. A Bíblia é escrita da maneira que ela está e tem que ser interpretada daquela maneira. Você tem que entender a Bíblia. Tem que pedir discernimento para o Espírito Santo
para você entender aquela palavra. Amém? Eu quero ver se tem mais alguma coisa aqui que eu tinha que falar. Outra coisa também que eu acho um absurdo e que muitos vão concordar aqui. É culto que tem muitos louvores, culto que louva a Deus e tem pouquíssimas palavras. Gente, a palavra, ela vem de cima para baixo para a gente. A palavra de Deus é o principal. O culto, ele tem que ser baseado na palavra de Deus, né? E não só em louvores. Louvores é para preparar os nossos corações para receber a palavra de Deus. Tem que ter louvor? Tem, mas menos louvor e mais palavra. Amém? E palavra cristocêntrica. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Exemplo, né? Exemplo de pregação e exemplo de ensino. Um exemplo de ensino que nós temos é o Sermão da Montanha. Lá, quem quiser ir lá em Mateus, capítulo 5, até o finalzinho do capítulo 7, você vai ver Jesus Cristo falando sobre o Sermão da Montanha ou sobre as bem-aventuranças. Aquilo ali, Jesus está ensinando o seu povo. Certo? E a pregação, um exemplo de pregação é quando Pedro ganhou 3.000 almas pregando, né? Que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. Vocês vão ver ali um exemplo de pregação. Amém? Que a Bíblia é sagrada e que o Espírito Santo possa ter falado poderosamente ao coração de cada um de vocês. Amém? Ficam todos com Deus.